A Bíblia demonstra que o verdadeiro louvor independe das circunstâncias. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele estava preso em Roma. E estando preso em Roma, ele estava escrevendo para as igrejas. Estava escrevendo para a igreja de Filipos, animando os irmãos, exortando os irmãos, dando ânimo para que eles tivessem confiança, para que eles tivessem esperança. O texto de Filipenses, no capítulo 4, dos versos 4 a 7, apresenta a argumentação de Paulo, o do porquê eles deviam louvar a Deus, por que os filipenses deviam louvar a Deus. Começa com o nosso verso para memorizar. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Esse mesmo verso, noutra versão, é escrito da seguinte maneira: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Unidos com o Senhor era para ter alegria, era para ter alegria sempre. Ele continua: sejam amáveis com todos, o Senhor logo virá. O apóstolo Paulo cria que o Senhor Jesus viria logo. E dessa maneira ele falava para os discípulos: alegrem-se, não se sejam amáveis com todos, porque o Senhor logo vem. Não se preocupem, não sejam ansiosos. Peçam a Deus, orem com o coração agradecido. E dizia: façam súplicas com ações de graças. Junto com os pedidos deveriam estar os louvores. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos em Cristo. É isso que faria com que eles louvassem a Deus. Alegre-se sempre. Nós devemos, irmãos, nos alegrar, mesmo quando as circunstâncias não parecem dar nenhum motivo para isso. Aí é que o crente, irmãos, deve ser diferente do outro, do não crente. Mais ainda, irmãos, nós devemos aprender a nos alegrar quando não tivermos vontade. É difícil, irmão, mas o Espírito Santo está para nos ajudar. O Senhor Jesus falou para que nós nos alegrássemos. Portanto, suas solicitações, as suas ordens, são acompanhadas de promessas para que nós possamos nos alegrar. Devemos buscar o significado das provas. Quando você está sendo provado e você não está entendendo, busque o significado. Procure entender o porquê das provas e certamente você vai poder se alegrar. Louvar em qualquer situação, então? Sim, irmãos, louvar em qualquer situação. Louvar é um ato de fé. Veja o texto da nossa lição na página 101. O louvor é algo que fazemos não porque nos sentimos bem, mas por causa da verdade de quem é Deus e das promessas feitas a nós. Sabe, irmãos, nós louvamos a Deus não é por nossa causa, não é por causa do que está acontecendo conosco. Nós louvamos a Deus por causa de Deus, por causa da personagem de Deus, por causa da bondade de Deus. Louvar a Deus não é uma atitude relativa, mas é uma atitude absoluta. O amor de Deus. Por isso nós devemos louvar a Deus. O amor de Deus não se relativiza, irmãos. O amor de Deus é absoluto. Ele é integral, ele é pleno, ele é incondicional. Por isso, então, nós devemos louvar a Deus. O nosso louvor, irmãos, não pode ser determinado pelas circunstâncias ou pela conjuntura. Porque nós vamos passar por momentos felizes, nós vamos passar por momentos de provação e devemos estar continuamente louvando a Deus, como o apóstolo Paulo disse lá para os Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. O conhecimento de Deus, ao conhecermos a Deus, ao nos depararmos com as características de Deus, os atributos de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua longanimidade, ou seja, a sua paciência, isso implica naturalmente em louvá-lo. Eu posso não louvar a Deus, irmãos, somente se eu não conhecê-lo. Porque se eu conhecê-lo como a Bíblia nos apresenta,
Se eu conhecer as características de Deus, se eu sentir essas características de Deus na minha vida, eu vou louvá-lo naturalmente, independente das circunstâncias. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a mim, abençoe a você, para que a gente possa entender isso, para que a gente possa entender que louvamos a Deus não é porque o que está acontecendo conosco, nós louvamos a Deus por causa de quem Deus é. Esse é o fundamento do louvor. E esse fundamento do louvor, irmãos, é um fundamento que não muda. O Senhor Deus não muda, portanto, nós podemos louvá-lo sempre, em qualquer circunstância. Que Deus abençoe e que o nosso louvor seja constante na nossa vida.